O avião saiu de Guarulhos, em São Paulo, à 00:30 desta quinta-feira, com destino a Londres. Mas, segundo a companhia aérea, por problemas técnicos, precisou fazer um pouso forçado em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, à 1:43 da manhã. O Aeroporto Internacional de Confins tem uma só pista. Ela tem 3.000 metros de extensão e 45 metros de largura. O avião da Latam ficou parado perto da área de decolagem. Marcelo estava no voo e disse que os passageiros entraram em pânico. A tripulação começou a conversar com o comandante, que deixou escapar um áudio, informando que havia um problema muito sério e que ocorreu uma pane elétrica. Quando os passageiros escutaram acerca dessa pane elétrica, todo mundo ficou muito nervoso. Todo mundo entrou em pânico, algumas pessoas choravam, outras gritavam. Na hora do pouso, mais um susto. Os 2 trens de pouso principais têm 12 pneus. Segundo a companhia aérea, 8 foram danificados e esvaziaram. Na hora que pousou, todo mundo se assustou bastante, foi um estrondo. Todo mundo se segurou, chorou. Este vídeo mostra o trabalho de resfriamento feito pelos bombeiros. Nós só tivemos a dimensão da ocorrência quando nós saímos e vimos a pista cheia de espuma, bombeiros preparados para um incêndio, ambulâncias. Então ali a gente sentiu como tinha sido importante. O comandante desceu chorando. Ele estava emocionado. O avião ficou parado na pista durante todo o dia. Alguns pneus começaram a ser retirados à tarde. Os equipamentos tiveram que vir de São Paulo. Não é responsabilidade do aeroporto ter esses equipamentos, tipo macaco hidráulico, roda de estepe de avião. Isso é uma responsabilidade das companhias aéreas e as companhias aéreas têm esses equipamentos. Só que neste momento, como é um avião 777, que normalmente não faz o pouso e a decolagem aqui, eles não têm esse conjunto de equipamento aqui no aeroporto, já que é uma aeronave que normalmente não pousa aqui, pousou numa emergência. Confins tem quase 300 pousos e decolagens por dia. Durante a manhã, todos os voos foram cancelados. Então você já fica impactado com isso, sem saber o que você vai fazer, se você volta, se você vai no voo, retorna para casa. À tarde, os passageiros que estavam no voo da Latam foram chamados para embarcar. Eles enfrentaram essa longa fila. Daqui, a previsão é que eles sigam para Guarulhos, em São Paulo, e na madrugada de sexta-feira para Londres. Depois de um dia inteiro de tensão, a espera deixou muitos passageiros alterados. Olha o tamanho dessa fila de novo para embarcar para São Paulo, para pegar essa fila de novo para embarcar para Londres. Não tem condições. Eles têm que ter um plano beta, eles têm que dar um jeito. A gente já pegou fila, a gente está na fila desde anteontem. Essa fila fala sério, né? O problema ocorreu, é claro, estamos cientes, mas por que eles não colocam mais pessoas da companhia para estar ajudando? A Latam divulgou uma nota em que afirma que os passageiros receberam assistência no aeroporto de Confins e foram encaminhados ao hotel. Ainda segundo a nota, a empresa está empenhada na remoção do avião para a volta da operação regular do aeroporto. Cada um dos 14 pneus de um Boeing 777 pesa 250 quilos. Em São Carlos, no interior de São Paulo, o repórter Rafael Castro conversou com especialistas em manutenção de aeronaves e engenharia aeronáutica e explica por que trocar esses pneus é tão demorado. Esse aí é um trem de pouso parecido com o do Boeing 777. Pesa 2 toneladas, sem falar as rodas. O avião que fez o pouso de emergência em Confins tem cerca de 200 toneladas. Para este piloto com 25 anos de experiência, uma das hipóteses é que o excesso de peso da aeronave tenha exigido mais dos freios. Esse excesso de peso gera uma energia maior que precisa de mais freio. Esse excesso de freio gera um calor maior do que o normal e que, ao final, pode gerar um esvaziamento dos pneus para evitar um estouro. O professor de Engenharia Aeronáutica da USP em São Carlos explica que os pneus se esvaziam por causa do sistema de segurança instalado dentro deles. Tem 2 sensores, um de temperatura, que derrete um metal que ele derrete a 100 graus, por exemplo, estanho, por exemplo, ou um sensor de pressão mesmo. Acima de uma certa pressão, ele faz o pneu murchar por
para evitar que ele exploda. Os pneus de aviões de grande porte têm vida útil curta. Duram em média 1 mês, o que dá cerca de 300 pousos. Podem ser recauchutados no máximo 10 vezes. E só 2 aeroportos brasileiros têm o macaco hidráulico necessário para trocar os pneus de um Boeing 777. O de Viracopos, em Campinas, e o de Guarulhos. A Agência Nacional de Aviação Civil determina que os aeroportos tenham um plano para remover as aeronaves, mas não exige que eles tenham esse macaco hidráulico. Esse tipo de equipamento consegue fazer com o avião como se fosse um macaco de carro. Levanta ele numa operação muito delicada, troca os pneus e movimenta o avião na pista. Mas trocar o pneu de um avião não é tão simples como num carro. Em média, leva-se 8 horas de trabalho para que se troque, se tudo estiver correto, se tudo estiver ok, né? Caso haja mais algum problema que será avaliado pela manutenção, inspetoria e engenharia, talvez esse tempo aumente um pouquinho mais. E nós vamos voltar agora com a repórter Juliana Perdigão, que está no aeroporto de Confins e tem outras informações para a gente. Juliana, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Os trabalhos de reparação no avião continuam por aqui. 35 pessoas estão lá na pista agora, são profissionais da Força Aérea Brasileira e da Latam. Agora, o avião está totalmente suspenso por 4 macacos hidráulicos. São os 4 macacos que vieram de São Paulo. 3 pneus já foram trocados, faltam agora trocar outros 5 pneus. Mas agora esse trabalho vai seguir num ritmo diferente. Esses profissionais vão se dividir e vão trocar os pneus conjuntamente para deixar isso tudo mais rápido. A gente vê aqui que parece que a pista está muito escura, mas eles têm uma torre de iluminação própria com gerador, o que vai facilitar esse trabalho. Então a previsão é que a pista seja liberada a partir das 10 horas da noite. Até agora, 145 voos foram cancelados, segundo a concessionária que administra o aeroporto. Bocardi, Ana. Obrigada, Juliana, pelas informações. O setor aéreo da Europa também enfrentou problemas hoje. Tudo começou com o fechamento do segundo maior aeroporto do Reino Unido, Gatwick, que ainda não reabriu. O correspondente Pedro Vedova explica o motivo. O painel não sinaliza nada divertido, mas inúmeros voos desviados por causa de um drone. Talvez uma professora não dê aula ou um paciente fique sem médico. O saguão do aeroporto ficou lotado de frustrações e histórias pessoais. O drone foi visto às 9 horas da noite, hora local, e o tráfego aéreo imediatamente interrompido. As pistas só reabriram às 3 da manhã, mas dali a alguns minutos outros drones zumbiram pelo céu de Gatwick. Qualquer problema no aeroporto importante daqui do Reino Unido tem um efeito cascata em toda a Europa. E durante a temporada de férias, a situação piora, porque os sistemas de segurança já estão sob pressão. As companhias aéreas pediram para os passageiros verificarem sempre se o voo deles está confirmado antes deles irem para o aeroporto. A polícia explicou que não abateu o drone pelo risco de bala perdida, mas agentes procuram o responsável pelo caos. A lei britânica proíbe pilotar um drone até 1 quilômetro de um aeroporto, ou 120 metros de altitude, para evitar acidentes aéreos em qualquer lugar. A pena é de 5 anos de prisão para essa irresponsabilidade sem escala. As Forças Armadas britânicas foram chamadas para o aeroporto de Gatwick. Os militares vão ajudar na operação para reabrir o aeroporto. Os maiores aeroportos da Alemanha entraram em alerta máximo depois que 4 suspeitos de terrorismo foram vistos numa cidade do país. As autoridades alemãs receberam informações do Serviço Secreto do Marrocos sobre um possível atentado e descobriram que os 4 homens fotografaram terminais do aeroporto de Stuttgart. Aqui no Brasil, a Justiça Federal em São Paulo suspendeu liminarmente o acordo entre a Embraer e a Boeing. É a segunda vez em 2 semanas que o juiz Vitório Giuso Neto barra o negócio. A liminar de agora atendeu a um pedido do Sindicato de Metalúrgicos da região de São José dos Campos, no interior de São Paulo. As negociações começaram no ano passado. Desculpa, Ana Luísa. As 2 companhias anunciaram a criação de uma nova empresa para fabricar aviões comerciais. A americana Boeing vai ter 80% de participação. O negócio ainda precisa ser aprovado pelos órgãos reguladores, pelos acionistas e pelo governo federal. Eu completo aqui agora. A Advocacia Geral da União anunciou que vai recorrer. A Embraer declarou que tomará todas as medidas judiciais cabíveis para reverter a decisão
e a Boeing afirmou que não vai comentar o assunto. A polícia de São Paulo ouviu 4 testemunhas para tentar esclarecer o assassinato do secretário de Transportes de Osasco. A motivação do crime ainda é desconhecida. O carro cheio de marcas de tiros foi atacado no começo da madrugada. Dentro estavam o motorista, a mulher dele e o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Osasco, Oswaldo Virgínio da Silva, de 55 anos. Era ele o alvo dos bandidos. Esta imagem de uma câmera de segurança foi gravada pouco antes da execução. O carro em que o secretário estava entrou na rua. Numa caminhonete branca que chegou em seguida estavam os assassinos. Não dá para ver as placas nem o rosto de ninguém. Logo depois dos tiros, um vizinho correu para ver o que tinha acontecido. O carro branco desapareceu. Oswaldo tinha acabado de sair de uma festa de confraternização e percorreu 6,5 km até o local onde foi morto. O secretário pediu para o motorista parar o carro quando viu um amigo. Logo atrás, um homem encapuzado desceu do outro carro. Atirou nos vidros traseiros. A mulher do motorista, que estava no banco de trás, foi atingida de raspão. Depois, o criminoso foi até o lado do passageiro e fez mais disparos contra o secretário, que já estava ferido. Oswaldo Virgínio era policial militar na década de 80. Se elegeu vereador de Osasco em 2004, deputado estadual em 2010. E nas últimas eleições municipais, concorreu à prefeitura de Osasco pelo partido PEN, atual Patriota, e perdeu a eleição. Aí assumiu a Secretaria de Transportes. As primeiras investigações apontam características de um crime planejado. Os assassinos podem ter seguido o secretário do momento em que ele deixou a festa de confraternização até esta rua, onde ele morava. O atirador sabia que Oswaldo estava no banco do passageiro do carro e usou uma pistola com silenciador. A polícia busca agora uma motivação. A polícia ela já descartou a possibilidade de qualquer crime patrimonial envolvido, uma vez que nada foi subtraído. A gente sabe que foi para executar. Agora, qual a motivação, qual a vinculação, aí só realmente nas investigações para a gente poder se aprofundar. No fim da tarde, o corpo do secretário Oswaldo Virgínio foi levado para o cemitério, num cortejo da Guarda Municipal. A Polícia do Rio e o Ministério Público do Estado fizeram hoje uma grande operação para combater a ação de milicianos. A operação reuniu 1.700 militares das Forças Armadas e 200 policiais civis para cumprir 118 mandados de prisão e 180 de busca e apreensão contra a maior quadrilha de milicianos do Estado. Muitos indiciados têm antecedentes criminais por tráfico. E isso, segundo a polícia, mostra claramente uma mudança de perfil dos milicianos. Antes, eles lucravam com a exploração do transporte alternativo, a venda de internet, TV a cabo e gás. Agora, depois de expulsar os traficantes das comunidades, eles também ganham dinheiro com a venda de drogas. As investigações mostram que a quadrilha está envolvida em homicídios, roubo de carros e extorsão. Com autorização da justiça, a polícia gravou conversas dos criminosos. Em uma delas, um miliciano cobra uma taxa de um comerciante. Pessoal, eu vou te dar só um papo. Tranquilo, só um papo. Se você não pagar sexta-feira... Não, olha só, Maurício, vou falar contigo. Mês passado, você pagou dia 23, veio com R$200. Se chegar no dia, você não vir com o dinheiro certo, eu não vou pegar. E no outro mês eu vou cobrar juros sobre juros. Fechou. Os policiais apreenderam uniformes da Polícia Civil e do Exército, armas, carregadores e radiotransmissores. Dos 118 mandados de prisão, só 27 foram cumpridos até o fim da tarde. O motivo? Vazamento de informações. A polícia encontrou mensagens trocadas em grupos de milicianos alertando para a operação. Numa delas, um homem identificado como PQD, sigla de paraquedista, avisa que vai acontecer uma operação na zona oeste do Rio, porque o batalhão foi todo acionado. Policiais da área de inteligência estão rastreando as mensagens para descobrir o autor do vazamento. Um policial militar matou um farmacêutico hoje de manhã numa das principais vias expressas do Rio, a Avenida Brasil. O soldado Cleiton Guimarães estava num carro que ultrapassou a moto conduzida por José Elian, que caiu na pista. No acidente, o retrovisor da moto quebrou. A vítima pediu R$50 ao policial para fazer o conserto. Segundo uma testemunha, o PM deu o dinheiro e, em seguida, atirou várias vezes no farmacêutico, que morreu no local.
Depois do crime, o policial foi trabalhar normalmente, mas acabou preso pela Corregedoria da Polícia Militar. Uma família viveu momentos de pânico em Jundiaí, no interior de São Paulo. 2 homens numa moto abordaram a dona de um carro e anunciaram o roubo. A mulher pediu para tirar o filho de 2 anos que estava na cadeirinha no banco de trás. Um dos bandidos engrenou a ré e atingiu o comparsa. As imagens não mostram, mas a mãe conseguiu tirar o filho da cadeirinha. Momentos depois, ela apareceu com a criança no colo quando o carro ia embora. A polícia de São Paulo declarou que já identificou os assaltantes. E a polícia de Goiás prendeu 9 suspeitos de integrar uma facção criminosa. Segundo a investigação, os presos têm envolvimento com homicídios e tráfico de drogas. Os policiais apreenderam 20 carros esportivos de luxo, uma lancha, joias e mais R$2 milhões em dinheiro. Os investigadores dizem que a quadrilha usava empresas de fachada que simulavam negócios para ocultar a origem criminosa do dinheiro. A seguir, um estudo comprova a importância da reforma da Previdência para o futuro dos brasileiros. O país ganha 10 milhões de usuários da internet em um ano. O 4.5G da Claro é até 10 vezes mais rápido. É o mais rápido do Brasil. Esse negócio aqui voa mesmo. Isso tá cada vez mais impressionante. Oh, yeah. E ainda tem uma cobertura incrível. Com esse 4.5G eu me dei bem demais. Vem pra internet mais rápida do Brasil. Tá esperando o quê? Claro, você merece o novo. Obrigada a você que tirou a decoração do armário e deu mais vida para a casa. Obrigada a você que está pensando desde já em como temperar o peru da ceia. Você que vai passar o dia preparando a mesa perfeita e mal vai ter tempo de tirar uma foto. Obrigada. O melhor do Natal está dentro de você. Natal Sadia. Vamos fazer o melhor Natal? Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. You are beautiful in every single way. Yes, words can bring you down. Hoje, depois do Jornal Nacional. Estava no hospital agora. O Gabriel acaba de receber o resultado do teste de DNA. O que Deus está usando? O Sétimo Guardião. Logo depois, a melhor retrospectiva de humor que você vai ver esse ano. A sua pele tá um pouco vermelha. O que autorizou isso daí? A gente riu assim em seguida. É o último programa da temporada! Grande final acontece com a disputa entre os anos 80 e 90. Os melhores anos das nossas vidas. O Brasil ganhou 10 milhões de novos usuários de internet em um ano. A conclusão é do IBGE, que mostrou que os idosos estão se conectando mais. Maria Helena tem 10 netos e 10 bisnetos. Meu dia a dia é comum de qualquer avó e bisavó, né? Uma bisavó do século XXI, com uma rotina digital. Conectar, teclar, baixar aplicativos, pesquisar, ver vídeos, mandar mensagens, postar. São tarefas cada vez mais comuns entre os idosos. Segundo o IBGE, em um ano, o Brasil ganhou mais de 10 milhões de usuários da internet. Isso significa que quase 70% dos brasileiros com mais de 10 anos têm acesso à rede. Maria Helena pertence ao grupo de usuários que mais cresceu. De 2016 a 2017, mais de 2 milhões de idosos viraram internautas. Aí eu viciei, né? Eu tenho jogo na internet, eu tenho meus aplicativos de banco, de lojas, eu compro tudo pela internet, eu pago tudo pela internet. Eu não vou a banco, eu só vou a banco uma vez por ano para fazer prova de vida.
Entre as muitas finalidades da internet, a que mais cresceu foi a troca de mensagens de voz. É um acesso relativamente fácil, amigável, o próprio barateamento de alguns pacotes de dados, permitindo que, muito independente da renda, né, o uso do celular, as tecnologias e a utilização da internet cada vez mais migrando para a tela do celular. O celular é, de longe, o equipamento mais usado para acessar a internet. E cada vez mais, 97% dos usuários preferem o aparelhinho. Aquela que antigamente era a única forma de acesso vem perdendo espaço. Mas 56% ainda usam o computador. A televisão saltou de 11% para 16%, ultrapassando o tablet, que agora fica em último lugar. 79 anos e sempre por dentro da tela e das últimas tendências. O acesso à internet pela televisão foi o que mais cresceu na última pesquisa do IBGE. A Maria Helena está entre as que descobriram as vantagens da tela grande para melhorar os negócios e aprimorar cada vez mais o próprio talento. Os laços e as bijuterias que ela faz ficaram mais bonitos. E a venda dos produtos também é pela internet. Sou antenada. Sou bem antenada. E como o número dos vovôs mais antenados é cada vez maior, a vovó manda logo o recado. Podem abandonar as esperanças, sejam elas analógicas ou digitais. A única coisa que eu não faço pelo celular é namorar, porque não me interessa. Isso eu não quero. Um estudo divulgado hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, concluiu que reformas como a da Previdência podem significar uma diferença de 100 bilhões de reais a mais para o país investir daqui a 4 anos. Para imaginar o Brasil do futuro, é preciso saber quanto o país pode investir para chegar lá. Novas rodovias, portos, aeroportos, escolas. O dinheiro que o governo aplica em infraestrutura, em compras de equipamento, e até para manter a administração pública funcionando, com pagamento de água, luz e telefone, depende do quanto entra em caixa. Quando as contas não fecham, é exatamente essa parte do orçamento que sofre cortes, já que outras despesas não podem ter redução, porque são obrigatórias por lei, como o pagamento dos salários dos servidores. Para especialistas, o controle de gastos é fundamental para tirar o país do ciclo de baixo crescimento e para não paralisar o governo. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fez um estudo sobre o que pode acontecer com o Brasil até 2022. O Instituto afirma que o dinheiro disponível para investimento e manutenção, a chamada despesa discricionária, vai diminuir muito nos próximos anos e cair de 122 bilhões este ano para 29 bilhões em 2022. O IPEA alerta que o cenário só muda se a reforma da Previdência for aprovada. Com a proposta que está hoje no Congresso, o governo passaria a ter 54 bilhões. Mas poderia aumentar esse valor para 130 bilhões se, além da reforma, fizesse outras mudanças. Medidas como mudança na regra do abono salarial, mudança na regra do salário mínimo e uma reposição menor do que 100% dos servidores que vão se aposentando. Se a gente não fizer nenhuma mudança nessas regras, a gente vai ter um crescimento dos gastos públicos se acelerando tanto que você tornaria inviável o próprio cumprimento do teto dos gastos. Esse economista da Universidade de São Paulo defende uma reforma da Previdência ainda mais ampla, que inclua servidores públicos, forças armadas, policiais, para o Brasil poder aumentar investimentos em vez de cortar. A gente está cortando aquilo que faz a economia crescer, que faz o Brasil se tornar mais eficiente, que faz com que as famílias tenham mais emprego e mais renda. Então é crucial para que o país se recupere a gente fazer a reforma da Previdência e logo, tem que ser no primeiro ano do governo recentemente eleito. Em novembro, a economia brasileira gerou mais de 58 mil empregos com carteira assinada. Foi o melhor resultado para o mês desde 2010. Este ano, o país já criou mais de 858 mil vagas formais. Vamos agora saber a previsão do tempo com Eliana Marques. Boa noite, Eli. Conta pra gente como é que vai ser o último dia da primavera.
Boa noite, Bocardi, Ana Luísa, boa noite a todos. Olha, a primavera está querendo se despedir de vocês aí no Rio de Janeiro, marcando 41 graus nos termômetros oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia. E sem chuva, hein? Tempo bem firme amanhã também no Espírito Santo, no norte de Minas, passando aqui por parte do Tocantins e por grande parte do Nordeste. Nas outras áreas do país, depois do solão e do calor, podem vir as pancadas de chuva. As altas temperaturas ajudam a formar os temporais nessa época. E em Curitiba, a máxima vai ser de 33 graus. Aqui em São Paulo, 34, a mesma de Cuiabá e de Teresina, e em Palmas, 37 graus. O risco de temporais amanhã está valendo para essas regiões aqui, olha, entre Acre e Amazonas, principalmente, também do Amapá até o norte do Maranhão, em grande parte da região sul e aqui no sudeste, no leste de São Paulo, incluindo a capital paulista, também entre o sul de Minas e a região de Belo Horizonte, e risco de temporais ainda amanhã na região serrana do Rio. Rodrigo. Conta pra gente como é que vai ser o verão que começa amanhã, então. Tô 41 aqui no Rio amanhã, já tô pensando que será depois. Pois é, já te conto o que vem aí depois. Olha, falta mesmo só um dia para o verão começar oficialmente no Hemisfério Sul. Amanhã, às 8h22 da noite, no horário brasileiro de verão. A gente já mostrou aqui, olha, nos nossos telejornais, mas não custa relembrar. O Brasil é um país continental, você sabe, tem uma parte que fica no Hemisfério Norte, que pega as regiões aqui, olha, do Amazonas, do Pará, do Amapá e também de Roraima. Bom, para lá vai ser inverno. Boa Vista é a única capital que fica totalmente do lado de lá. Mas o inverno em Boa Vista não é o clássico que a gente normalmente imagina. Olha, janeiro, fevereiro e março costumam registrar temperaturas acima dos 33 graus e são meses de pouca chuva. Agora a gente vê a previsão para quem está do lado de cá, realmente no Hemisfério Sul, onde o verão começa amanhã. Região Norte promete aí chuva de forma irregular, bastante chuva, mas de uma forma irregular espalhada pelos estados da região norte. No Nordeste, a chuva deve ficar mais concentrada no norte da região e no sul chove também, mas segundo os meteorologistas, sem extremos. Falando agora para Centro-Oeste e Sudeste, respondendo a pergunta aí do Rodrigo, destaque para o calorão que deve fazer principalmente entre o fim de janeiro e meados de fevereiro. Os meteorologistas falam em bloqueio atmosférico. Quando isso acontece, Rodrigo, não chove por vários dias e aí a temperatura dispara. Então a gente tem que se preparar porque vem mais calor por aí. Vamos nessa. A prova já amanhã com 41 graus. Obrigado, uma boa noite. Até amanhã, boa noite. Até amanhã. A família Tivita acertou a venda de 100% das ações do Grupo Abril para o empresário Fábio Carvalho. A venda foi realizada por um valor simbólico de R$100 mil. Pelo acordo, o empresário assume a dívida Grupo Abril, que está em recuperação judicial desde agosto. O negócio precisa ser aprovado pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. As duas partes esperam que a venda esteja concluída até fevereiro. A seguir, a decisão dos Estados Unidos de retirar militares da Síria provoca reações de aliados dos americanos. A polícia de Goiás conclui a primeira investigação contra o médium João de Deus. Spending my time watching the days go. Para levar com a gente, usar e espalhar por aí. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Resumidamente é isso. Se todo mundo lembra, todo mundo faz. Uma campanha da de última geração, agora com seguro total por R$ 899, o melhor preço do mercado.
Alan está disposto a conquistar a confiança de Priscila. Se você mostrar para Priscila um sentimento verdadeiro de amor, ela vai ceder. Não sou bom nessa coisa de amor, não, mano. E Isabel aproveita essa chance para se aproximar. Aquela noite que a gente ficou juntos foi forte. E você tá sozinho. Sabe por quê? A sua amadinha, a Cris, ela não bate bem da cabeça e você sabe disso. Eu não entendo por que você não se permite. Vamos tentar ficar juntos. Amanhã, Espelho da Vida. A Polícia Civil de Goiás indiciou hoje o médium João de Deus por violação sexual mediante fraude. A vítima neste inquérito é uma mulher de 39 anos que buscou atendimento em outubro. O inquérito concluído pela Polícia Civil foi protocolado no fim da tarde no Fórum de Abadiânia, cidade onde o crime aconteceu. A vítima ela está ansiosa, está com medo. Ontem ela foi ao local onde ela foi abusada sexualmente, mostrou tudo como aconteceu, ficamos lá um tempão, tudo foi filmado e vamos levar isso ao Poder Judiciário. O primeiro inquérito contra João de Deus trata do caso mais recente de abuso sexual que teria sido praticado pelo médium. A vítima denuncia que sofreu abuso no dia 24 de outubro, na casa do Inácio de Loyola, onde João de Deus fazia os atendimentos espirituais. A TV Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiás, teve acesso em primeira mão ao depoimento da vítima. Ela conta que quando ficou sozinha na sala com o médium, ele apagou a luz. A posicionou de costas para ele e começou a massagear abaixo do ventre, afirmando que ela precisava daquela energia. João de Deus pediu que a mulher mexesse o quadril junto com as massagens que estava recebendo e depois tentou encostar nela. A mulher começou a tentar se esquivar do médium. De acordo com o depoimento, João de Deus pediu a ela para que a mulher fizesse massagem na barriga dele. Durante a massagem, a mulher percebeu que parte do pênis do médium estava do lado de fora das calças. Segundo o depoimento, a mulher contou que olhou nos olhos de João de Deus e disse: "Seu pênis está para fora". Foi quando ele arrumou as calças e disse para a mulher escolher um dos quadros que estavam expostos. Segundo a mulher, na despedida, João de Deus reafirmou para ela não relatar o que aconteceu durante o atendimento a ninguém. A defesa já teve 2 pedidos para soltar João de Deus negados. Hoje, o advogado do médium entrou com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal. A defesa argumenta que João de Deus é réu primário, idoso, sofre de uma doença grave e tem residência fixa. O pedido de liberdade vai ser analisado pelo presidente do STF, Dias Toffoli. João de Deus está preso no complexo prisional em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, desde domingo, quando se entregou à polícia. A pena para violação sexual mediante fraude pode chegar a 6 anos de prisão. Também hoje, a Polícia Civil de Goiás abriu mais 2 inquéritos para investigar a origem das armas e do dinheiro que estavam na casa de João de Deus. A Justiça Federal no Paraná condenou um homem a 41 anos e meio de prisão por crimes como terrorismo e racismo cometidos pela internet. Segundo as investigações, Marcelo Vale Melo usava pseudônimos para divulgar textos racistas e homofóbicos e também fez ameaças de ataques com bombas, publicou imagens de pedofilia e incitou crimes. Em 2015, Marcelo publicou na internet textos preconceituosos contra um jornalista do Profissão Repórter depois de uma entrevista ao programa. A defesa de Marcelo Vale Melo declarou que vai recorrer porque considera que a condenação é contrária à prova dos autos e que nenhuma perícia técnica comprovou que Marcelo foi o autor de qualquer delito narrado na denúncia. Nos Estados Unidos, a Justiça apresentou mais uma denúncia contra a Igreja Católica. Desta vez, a Procuradoria-Geral do Estado de Illinois acusou a diocese local de esconder os nomes de pelo menos 500 padres suspeitos de abuso sexual contra menores. Desde agosto, 16 estados americanos abriram investigações contra sacerdotes. Aliados do presidente Donald Trump, dentro e fora dos Estados Unidos, criticaram a decisão da Casa Branca de retirar os militares americanos da Síria.
Donald Trump gravou um vídeo para justificar a retirada das tropas americanas da Síria. Nós vencemos o Estado Islâmico e recuperamos o território, ele disse. Agora, está na hora das tropas voltarem. Mas a vitória declarada pelo presidente é contestada pelos próprios aliados políticos dele. O senador Lindsey Graham, que é do partido de Trump, disse que Trump será o responsável se o Estado Islâmico voltar a crescer na Síria. A líder da oposição na Câmara, Nancy Pelosi, mostrou preocupação com a influência que a Turquia pode ter tido na decisão de Trump. Essa semana, o presidente turco Recep Erdogan confirmou a compra de sistemas americanos de mísseis por 3,5 bilhões de dólares. A saída americana da Síria interessa a Erdogan porque os principais aliados dos Estados Unidos na operação militar são as forças revolucionárias curdas, um grupo que o governo turco classifica como terrorista e que, sem a presença militar americana, ficará vulnerável a um ataque da Turquia. Os curdos mantêm milhares de militantes do Estado Islâmico como prisioneiros. A decisão de Trump foi elogiada pelo presidente russo, Vladimir Putin, e criticada no Conselho de Segurança da ONU pelos aliados europeus. O Reino Unido disse que os terroristas do Estado Islâmico ainda são uma ameaça, e a França anunciou que vai manter os seus soldados na Síria. Aqui no Congresso, os senadores do Partido Republicano, o partido de Trump, estão tentando convencer o presidente a voltar atrás. Eles argumentam que a retirada das tropas pode ter resultados imprevisíveis no combate ao terrorismo no mundo. E que, se os adversários americanos no cenário internacional apoiaram a decisão, é sinal de que algo está errado. Apesar de ter elogiado o presidente Trump sobre a Síria, Vladimir Putin acusou os Estados Unidos de elevarem o risco de uma guerra nuclear por terem ameaçado sair de um acordo de controle de armas nucleares. Quando os jornalistas perguntaram se haveria o risco de uma terceira guerra mundial, o presidente russo disse que a hipótese de um conflito nuclear não deve ser subestimada. Putin declarou ainda que o fim do pacto poderia levar à destruição da civilização e talvez de todo o planeta. Voltando aqui para o nosso país, o presidente Michel Temer assinou hoje uma medida provisória que determina uma cisão na Infraero e a criação de uma nova estatal, a Nave Brasil. Segundo o texto da medida, a Nave Brasil ficará subordinada ao Ministério da Defesa por meio do Comando da Aeronáutica. A nova empresa receberá da Infraero os empregados em atividades ligadas à navegação aérea, ou seja, os serviços de telecomunicações, as estações de rádio, as torres de controle e a medição meteorológica. Já os terminais de passageiros e de cargas e os serviços de pista, de fiscalização e de supervisão continuarão com a Infraero. A seguir, promotores do Rio Grande do Sul investigam suspeitas de desvio de dinheiro do Internacional. A Polícia Federal faz buscas em endereços de parentes do senador Aécio Neves, do PSDB. Eu sempre quis homenagear meu pai, mas não sabia muito bem como. Pensei em criar um bloco de carnaval. Bloco de carnaval, Zis? Eu vou largar o Paraísos para trabalhar no Feriás? Um museu. Museu, Zis? O que eu vou dizer lá em Mangueiras? Até que veio a ideia de criar uma cervejaria artesanal. Fazer um médio diferenciado. À altura do Mussum.
garotos! Orgulho-se! Chegou o Cacildes Puro Malte, a cerveja, a lenda, o verdadeiro mé. Cacildes! Beba com sabedoria. São Paulo é a capital de todas as cores, o lugar de todos os sonhos, a casa de cada um de nós. Por isso, quando enfeitamos a cidade, a vida fica mais iluminada. E agora, sua decoração de final de ano pode ganhar um troféu. Participe do concurso Cidade Iluminada São Paulo. Apoio Prefeitura de São Paulo. Oferecimento Banco do Brasil. Vamos fazer um 2019 melhor. Fato. O presidente quase foi morto. Os inimigos deram as mãos. Os contos de fada se tornaram reais. Pessoas viraram imortais. E milagres aconteceram. Dia 28, retrospectiva 2018. É tudo fato. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de buscas e apreensão na casa da mãe do senador Aécio Neves, do PSDB, e em mais 2 endereços de parentes dele. A segunda fase da Operação Ross foi deflagrada para aprofundar as investigações sobre um esquema de propina da JBS para o senador Aécio Neves, do PSDB. Delatores do grupo JF afirmaram que pagaram vantagens ao senador e compraram apoio político à campanha presidencial dele, em 2014. Em troca, segundo a delação, Aécio aprovaria medidas de interesse do grupo no Senado. Hoje, o foco foram os parentes do parlamentar. Policiais buscaram provas em endereços do primo de Aécio, Frederico Pacheco, da irmã Andréa Neves e da mãe, Inês Maria Neves. As medidas foram autorizadas pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. O Jornal Nacional teve acesso à decisão que detalha suspeitas sobre o caso. O documento reproduz as informações da Polícia Federal, que diz ter identificado 4 novos endereços vinculados ao investigado Aécio Neves, à irmã Andréa Neves e ao primo Frederico Pacheco, e que os locais provavelmente são utilizados para a ocultação de documentos. O ministro descreve que policiais receberam denúncias de que eram endereços utilizados para a guarda de documentos escusos e que uma das secretárias do investigado Aécio Neves e o motorista, de nomes não informados, estiveram na casa da mãe de Aécio, oportunidade em que teriam subido várias vezes ao apartamento e escondido caixas com documentos no imóvel. Segundo as investigações, a suspeita é que essas caixas tenham sido levadas à casa da mãe de Aécio no mesmo dia em que o próprio parlamentar foi alvo de buscas da Polícia Federal, na quinta-feira passada. Atualmente, Aécio responde à ação penal aberta a partir das delações da JF e responde a 4 inquéritos da Lava Jato e seus desdobramentos. Um deles tem relação com a operação deflagrada hoje. A defesa de Aécio Neves negou as acusações e afirmou que recebeu com indignação a notícia de busca na casa da mãe do senador, já que ela não tem ligação com os fatos em apuração. A defesa de Aécio Neves declarou ainda que a medida foi desnecessária, descabida e baseada numa denúncia anônima, que nenhum documento foi apreendido e que o senador, eleito deputado federal para o próximo mandato, sempre esteve à disposição para esclarecimentos. A JF declarou que não vai se manifestar sobre esta fase da operação. Sem fazer referências diretas, o presidente Michel Temer se defendeu hoje da denúncia apresentada ontem ao Supremo no inquérito que investiga se um decreto presidencial beneficiou empresas do setor de portos em troca de propina. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, concluiu que as provas encontradas mostram que Michel Temer é o real dono de uma das empresas do esquema, a Argeplan. Segundo a denúncia, a Argeplan, que oficialmente pertence ao coronel João Batista Lima Filho, amigo do presidente, era usada para captar recursos ilícitos, inclusive do nicho econômico do setor portuário destinados a Michel Temer. A Argeplan e outras 3 empresas simulavam contratos e atuavam como empresas de fachada para o recebimento de vantagens indevidas, de acordo com a Procuradoria. Entre agosto de 2016 e junho de 2017, essas empresas receberam 32 milhões e 615 mil reais em benefício de Temer, uma parte do setor portuário. 20 milhões e 616 mil recebidos pela Argeplan,
quase 11 milhões e 600 mil pela PDA Administração e Participação e quase 400 mil reais pela PDA Projeto e Direção Arquitetônica. Raquel Dodge também afirmou que mensagens entre a filha do presidente Maristela Temer e Maria Rita Fratesi, mulher do Coronel Lima, demonstram que Michel Temer acompanhava a obra da reforma na casa da filha, inclusive aprovando os custos respectivos. A filha de Temer disse: "Ok, passo para o papai?" E a arquiteta respondeu: "Passei os preços para João, que disse que vai aprovar com ele." Segundo Dodge, as conversas comprovariam que a reforma foi feita e custeada pela Argeplan, sem reembolso. Hoje, sem citar diretamente a denúncia num encontro de fim de ano com servidores no Planalto, Temer falou em ataques de natureza moral. Eu levo isso como uma mágoa, foram os ataques de natureza moral. Vocês percebem que, sem embargo, de estar na vida pública e na política brasileira, eu não me transformei em carro alegórico. Pelo contrário, eu sempre fui extremamente discreto em tudo aquilo que eu faço, né? Portanto, quando vem os ataques de natureza moral, daí é que realmente isso me caceteia, me chateia, me aborrece, né? A única coisa que me aborrece, no mais, eu só posso orgulhar-me daquilo que fiz ao longo do tempo. Já que o mandato de Temer está acabando, não haverá tempo hábil para o Congresso Nacional decidir se a nova denúncia pode ou não ser analisada. Mas depois de 1º de janeiro, Michel Temer perde o foro privilegiado. Caberá ao relator do caso, aqui no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, decidir se manda ou não a denúncia para a primeira instância da Justiça Federal, em Brasília. Raquel Dodge pediu ainda que o Supremo abra mais 5 inquéritos para investigar Temer e que essas investigações sigam para juízes de São Paulo e do Rio de Janeiro a partir do fim do mandato. A Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto declarou que o presidente Michel Temer provará nos autos judiciais que não houve nenhuma irregularidade no decreto dos portos, nem benefício ilícito a nenhuma empresa. Os advogados do Coronel Lima, de Maria Rita Fratesi, de Carlos Alberto da Costa e das empresas Argeplan e PDA afirmaram que a PGR agiu com cautela e acerto ao não acolher o requerimento de prisão preventiva, uma vez que efetivamente não se encontram presentes requisitos para tal medida extremamente gravosa. Quanto ao mérito da denúncia, os advogados disseram que somente se manifestarão oportunamente nos autos do processo. O advogado de Maristela Temer declarou que não há nada a comentar. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-assessor do Ministério do Trabalho, João Alberto Graça. Ele é suspeito de corrupção. Graça foi preso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava embarcar para os Estados Unidos. Na semana passada, policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa dele. Segundo a Polícia Federal, o ex-assessor tentou atrapalhar as investigações e chegou a jogar o celular na caixa do vaso sanitário. João Alberto é apontado como lobista envolvido em irregularidades na concessão de registros sindicais. A defesa de João Alberto Graça declarou que não teve acesso à decisão que motivou a prisão e afirmou que a inocência do cliente será provada no curso do processo. O Ministério Público do Rio Grande do Sul cumpriu mandados de busca e apreensão numa investigação sobre apropriação e desvio de valores do Esporte Clube Internacional. Os investigadores apreenderam documentos e computadores em empresas e nas casas dos suspeitos. Segundo o Ministério Público, a principal fraude foi a retirada de dinheiro da tesouraria do clube para o pagamento de supostas obras e prestações de serviços pelo então vice-presidente de Finanças do Inter, Pedro Antônio Afatato. A investigação apontou que entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2016 foram desviados cerca de 10 milhões de reais. Entre as obras pagas estão benfeitorias no que era para ser o centro de treinamento do Internacional aqui em Guaíba. Mas uma vistoria do Ministério Público realizada durante as investigações constatou que, daquela porteira para dentro, não tem nenhuma obra executada.
O vice-presidente de futebol à época, Carlos Pellegrini, é suspeito de receber dinheiro de empresários de atletas para fechar os negócios. O então vice-presidente jurídico do Internacional, Marcelo Castro, teria recebido parte de valores de acordos trabalhistas com jogadores. O Ministério Público apurou também que Alexandre Limeira, vice de administração do clube, seria o operador financeiro do grupo e que o presidente do Inter na época, Vitório Pífero, sabia das irregularidades. Nós podemos dizer assim que aquela gestão do Internacional de 2015 a 2016 foi praticamente uma associação criminosa. O atual presidente do Internacional disse que vai entrar na justiça para tentar recuperar o dinheiro desviado. Marcelo Medeiros ainda relacionou o rebaixamento do clube no Brasileirão de 2016 à sangria interna. A gravidade do que foi anunciado hoje, o enquadramento dado pelo Ministério Público e seus representantes, eles são muito relevantes, eles são muito sérios. O Inter apoia o trabalho, mas acho que o clube do tamanho do Inter não cai por acaso. Nós tentamos contato com o ex-presidente Vitório Pífero, mas ele não atendeu as nossas ligações. Em entrevista à Rádio Gaúcha, hoje, ele diz que desconhece o esquema e que não existe nenhuma assinatura ou ato dele que comprove o envolvimento nos desvios. O ex-vice de administração do clube, Alexandre Limeira, disse que a casa dele não foi alvo da operação de hoje e que está à disposição para esclarecimentos. Nós não conseguimos contato com Marcelo Castro, Carlos Pellegrini e Pedro Afatato. O presidente afastado da Nissan, Carlos Ghosn, pode ser libertado a qualquer momento depois de pagar fiança. A Justiça do Japão rejeitou o pedido dos promotores para estender a prisão do brasileiro. A decisão abre caminho para Carlos Ghosn responder em liberdade às acusações de falsificar relatórios financeiros. Ele está num centro de detenção em Tóquio desde o dia 19 de novembro, quando o caso foi revelado. A seguir, as novas atrações anunciadas para o Rock in Rio. Os brasileiros que se destacaram no mundo dos esportes eletrônicos. Pode estar um céu lindo lá fora. Quem não buscar a luz, não vai ver o sol. A alegria pode esperar em todas as esquinas. Quem não buscar um sorriso, sempre vai atravessar a rua. A vida pode mostrar que nós não precisamos ser todos iguais. Mas só quem busca olhar com o coração vai perceber os sinais. E você? O que você quer buscar em 2019? Esse ano a gente pega ele. E ele vai entrar, fazer um barulhão. Funcionou! Vamos. Mãe? Não acredito. Você deixou o Papai Noel escapar? Quando você acredita, ele existe. O Sétimo Guardião. Eu sei exatamente como você se sente, Gabriel. A vida inteira sem saber quem era seu pai, agora... Agora tudo pode mudar, Luz. Olha, gente, tem notícias urgentes que afetam o futuro da nossa Irmandade. O que foi? Eu tava no hospital agora. O Gabriel acaba de receber o resultado do teste de DNA. Agora eu tô doida de curiosidade. Fala, pelo amor de Deus. O que deu esse tal exame? Daqui a pouco, o Sétimo Guardião. A cidade de São Paulo sediou a mais importante celebração do esporte eletrônico da América Latina, o Prêmio eSports Brasil. Os trajes de gala estão à altura de um Oscar. No total, 16 prêmios foram entregues. Mas não está reconhecendo essas estrelas? Não se preocupe.
Mesmo a personalidade do ano dos games sabe que esse mundo ainda tem muito para crescer. E o prêmio Personalidade do Ano vai para Yoda! Hoje no meu mundo eu sou famoso. Daqui 2, 3 anos talvez eu seja famoso no mundo inteiro, no Brasil inteiro. A gente nunca se sabe. Uma dica para conhecer esses ícones? Comece pelo apelido. O Yoda é um pouco mais fácil. Basta se lembrar do filme Guerra nas Estrelas. Mas não é assim com todo mundo. É Felipe Lico Ruiz. Por que Lico? Pergunta difícil, muita gente me pergunta, inclusive, eu realmente não sei. Eu só escolhi lá o Henrique, o THFN, foi isso. Não tem muito bem significado. Existe também um prêmio para o melhor jogador de futebol virtual. Futebol, um campo sempre tão rico para apelidos. E o ganhador foi o... Pedro Rezende. Pedro Rezende, não tem apelido? Sem apelido, só o sobrenome, Rezende. Uma curiosa exceção, já que até os jogos ganham apelidos. O mais popular, eleito pelo público, se chama League of Legends, o LoL. Fique atento também às grafias. O atleta eleito pelo júri como o melhor de todo o esporte eletrônico em 2018 foi o Nesk. Letras minúsculas mesmo. Diferente do craque da galera, escolhido exclusivamente pelo público, BRTT. Inteiramente significa barata. Eu pensei, mano, eu não posso chegar no lugar falando meu nick é barata, né? Aí eu botei BRTT pra dar uma escondida assim. Com relação ao ano passado, o prêmio ganhou mais uma categoria, a de jogos para celulares. Mais de 1 milhão de pessoas participaram da votação. O nome disso? eSports, ou esportes eletrônicos. O apelido? Sucesso. Os organizadores do Rock in Rio divulgaram hoje 2 novas atrações internacionais para o evento de 2019. Uma das maiores estrelas pop da atualidade, a britânica Jessie J, se apresenta no palco Sunset no dia 29 de setembro. E o americano Charlie Puth encerra a noite do mesmo palco Sunset no dia 5 de outubro. Será a primeira apresentação dele no Brasil. O Jornal Nacional termina aqui. Depois de melhores anos das nossas vidas, tem as notícias do Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Yes.